O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom entrar mais uma vez na sua casa contando um pouquinho daquilo que Deus faz na vida de quem deixa Ele agir. A gente pensa que fazer a obra de Deus é só para os pastores, né? Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Eu pensava que para eu estar fazendo a obra de Deus, eu tinha que estar à frente de uma igreja, à frente de um grande ministério, eu tinha que ser uma pastora, eu tinha que ter um cargo de liderança dentro da igreja. E aos poucos o Senhor foi me mostrando que Ele chama cada um de uma forma diferente. Isso mesmo, você que está aí, com certeza tem um chamado. Você que está em casa assistindo a gente agora, tem um chamado. E o Senhor quer que você use o seu chamado para falar dele. Agora, esse chamado vai ser muito diferente das outras pessoas, porque esse chamado é seu, Deus fez para você. Então, muitas vezes o Senhor vai te chamar para servi-lo, para levar a palavra dele através da música. Você já viu como a música tem poder de deixar a gente alegre, de deixar a gente satisfeito quando você ouve um louvor, quando aquilo entra no seu coração e começa a falar com você? Pois é, tem gente que vai ser através da música. Tem gente que vai ser num altar, com certeza. Tem gente que vai ser assim, num programa de TV. Tem gente que vai ser educando os filhos. Tem gente que vai ser falando para a família. E tem gente que vai ser levantado para falar através das redes sociais, através da internet e aí chegar ao mundo todo. Mas tudo isso começa pequenininho. O seu chamado começa pequenininho, começa com uma vontade aqui no peito e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando essa vontade fica muito forte, aí você sabe que vem da parte de Deus. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala disso, de uma forma diferente de evangelizar. Mas a gente não vai falar só dessa forma de evangelizar. A gente vai contar um pouquinho da história da pessoa que está à frente desse projeto, para que você entenda que mesmo quando a gente acha que não tem nada para contar, mesmo quando a gente acha que a nossa vida é normal, igual a de todo mundo, para Deus ela não tem nada de normal e nada de igual a de todo mundo. Ela é diferente, ela é única e ela é especial. Por isso que Deus vai te usar, assim como Ele está usando o convidado que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai contar o testemunho do Carlos Guimarães. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você e o Ministério Sementes de Fé aqui no programa. E eu espero que você use esse tempo para falar com as pessoas o que Deus colocar no seu coração. Seja bem-vindo, presbítero. Obrigado, Carolina. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço essa porta. E espero poder sim passar aí uma mensagem, né, uma semente, deixar uma semente de fé aqui com você e também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Que Deus assim possa abençoar todos nós. Amém. Carlos, a gente vai falar do ministério, mas antes disso, é um ministério novo, né? Sim. Apesar de pertencer, de ser junto com uma grande igreja aqui da cidade, que é a Igreja Evangélica de Jesus, estar sobre a bênção espiritual do pastor Geraldo, as pessoas, muita gente ainda não conhece o Carlos. Sim. Né? Quem é o Carlos? Conta pra gente um pouquinho da sua história para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor o seu chamado, Carlos. Ok, verdade. A minha história ela não começou agora, né, com esse Ministério Sementes de Fé, a qual alguns já estão tendo a oportunidade de me ver pelas redes sociais. Sim. A minha história ela começa lá ainda aos 15 anos de idade, né? Quando eu comecei ali a dar meus primeiros passos nessa mudança, né, da adolescência, caminhando ali para a mocidade, para a juventude. E era um caminho que eu já estava aos 13, 14, 15 anos ali experimentando do álcool, algo que já estava até mesmo muito perigoso. Mas um belo dia ainda na escola eu recebi,
né, aquele Novo Testamento, né, só. que era entregue naquela época nas escolas. Você acha que os gideões, né, faziam um trabalho super legal entregando isso? Exatamente, eram os gideões que chamava esse ministério, que entregava esse Novo Testamento, e ali eu pude começar a ter aquele interesse de ler a palavra de Deus. Foi onde eu comecei a então alimentar da palavra, mas não com aquele intuito de a salvação em si de Cristo, né? Até então era mais uma curiosidade para, de certa forma, confrontar alguns parentes, né, que já estavam semeando na minha vida, que tinham encontrado com Cristo e que estava passando até nós essa semente de fé deles para mim. E aí eu comecei a ler esse Novo Testamento para confrontá-los, porque eu não tinha a estrutura, né, necessária, o conhecimento, como eles já estavam tendo. Então eu comecei a ler para poder ter essa discussão no mesmo nível. Mas aí é que a graça de Deus nos surpreende, porque à medida que eu fui lendo, eu fui tendo esse encontro, o Espírito Santo foi abrindo o meu entendimento, abrindo a minha mente, e eu comecei então a sentir, né, esse chamado de Deus para ter esse encontro com Ele, para ter esse encontro com a verdade. E assim então eu comecei, né, a ter esse encontro mesmo com Cristo, até que eu me decidi mesmo a procurar por Jesus. Amém. E um dos caminhos que eu acreditei ser é porque toda a minha família, da parte de pai, tinha um certo dom para a música, cantavam, tocavam instrumentos, e eu achei que ali poderia ser também uma ferramenta para mim, um dom de Deus. Então eu procurei o então presbítero Gilberto, né, que me atendeu muito bem e abriu as portas do projeto dele para mim. É o Gilberto Doceiro, Gilberto né? Doceiro, conhecido aí na cidade, né? E aí eu fui para esse projeto na intenção de aprender o violão, de tocar o violão. Já tinha esse contato com a palavra de Deus, e esse projeto estava sendo feito na ocasião no prédio da Igreja Batista Floresta aqui da cidade. E ali eu fazia a aula, mas ouvia os cultos, percebia a movimentação, o contato das pessoas. Você foi pela aula, mas não conseguia escapar do resto. Exatamente, exatamente. Fui na intenção de aprender ali com a aula de violão. Mas tive também essa oportunidade de ver, né, a postura daquelas pessoas que estavam ali, cristãs, da igreja como um todo. E tudo isso foi sendo ferramentas de Deus para que eu pudesse ter realmente um encontro com Ele. E aí até que então, em 2000, no final de novembro de 2000, eu me decidi para o Jesus lá mesmo, num culto de mocidade que eu participei, e lá mesmo eu já ergui as minhas mãos para Cristo e aceitei como Salvador e Senhor da minha vida. Glória a Deus. E ali começa a minha caminhada cristã. E como eu já estava fazendo a leitura desse Novo Testamento, então tudo começou a acontecer de forma bem mais rápida, eu digo assim, porque alimentando do Novo Testamento, já ali com a palavra, com a direção do Espírito Santo, eu já então posso dizer que fui assim muito com sede de ter esse relacionamento vivo com Deus. E aí eu fui buscar logo o batismo, né, nas águas, fiz o discipulado, fiz todo aquele processo. Aí em janeiro de 2001 eu me batizei. Logo depois fui buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus. E tudo isso, para a glória de Deus, foi acontecendo muito rápido. Você sempre teve essa sede, então, de buscar, de querer mais de Deus? Sim, sim, sempre tive. Até porque antes de eu ter esse encontro com Cristo, eu tinha uma vida praticante, né, no segmento religioso a qual eu estava. Então eu já tinha esse desejo de ser um seminarista, de ser um líder espiritual na ocasião. Então eu já tinha muito esse desejo em mim aflorado, de servir a Deus e de fazer algo para as pessoas, de usar um talento, um dom de Deus para somar e edificar vidas. Então eu já fui com muita sede e Deus foi me concedendo graça, mas infelizmente
a vida, ela nos oferece oportunidades e se a gente não souber aproveitar, por outras questões, na mocidade ainda, a gente acaba deixando a desejar nessa caminhada. E por mais que tudo isso foi acontecendo muito rápido e eu vendo a ação de Deus, infelizmente chegou um dado momento que eu me fraquejei, né? Eu entrei em relacionamento que não foi bem sucedido. O meu pai passou por um momento de enfermidade, até então para mim não seria tão grave, até porque ele já havia tido outros problemas de saúde no coração, foi várias vezes à UTI e voltou com vida. E agora, eu sendo cristão, eu tinha em mente que ele ia ser curado. Deus ia curar o meu pai. E esse período foi difícil para mim, desse período de enfermidade dele, porque eu já estava tendo um trabalho, estava trabalhando fora com vendas, e eu vinha só finais de semana, e eu não estava conseguindo conciliar esse momento da minha mocidade, do meu trabalho, desse relacionamento, e muito menos com o meu pai. Então tudo isso foi aflorando em mim, eu não conseguia administrar tudo isso, e infelizmente chegou um dado momento que meu pai veio a falecer, e eu fiquei naquela expectativa que Deus ia curá-lo, e Sim. que eu seria uma ferramenta de salvação, porque eu orava pela salvação dele. A minha mãe já frequentava, né, a igreja, a minha irmã, eu tenho uma irmã, um irmão, mas ele não. Então, quando chegou a morte, e eu fui o primeiro a receber essa notícia, eu fiquei muito triste, porque quando ele nos sentou em casa para falar do problema de saúde dele lá atrás, que era o coração, eu sempre procurei manter uma posição que agradasse a ele, que respeitasse, que não deixasse ele ter, né, tristeza conforme ele tinha colocado. Mas infelizmente ele veio a falecer, foi uma perca muito dura para mim, pela expectativa que eu estava da cura. Que Deus curaria. E eu era muito apegado a ele, muito próximo dele. E o relacionamento na vida sentimental também, que não foi bem sucedido, e tudo isso aflorou até que eu, infelizmente, tomei um caminho talvez mais difícil, que foi o caminho de tentar tirar minha própria vida, né? Fiz uso de medicamento misturado ali com a bebida e infelizmente foi necessário ir a um hospital e tudo. Deus me guardou, Deus me protegeu. Você já tinha um plano, né? Porque o Senhor já tinha esse trabalhar, porque o Senhor já tinha um projeto, um propósito para a minha vida. Então o Senhor, por misericórdia, me guardou, me protegeu de toda, porventura, sequela que poderia acontecer. Mas ali mesmo, dentro do hospital, eu fiz novamente uma aliança com Deus. Eu disse para Deus que eu sairia dali transformado, que eu ia viver mesmo uma aliança séria com Ele e que eu ia dedicar a minha vida em favor da obra de Deus, da obra para o reino dele, e que eu gostaria de ser instrumento para outras vidas, para edificar vidas. Glória a Deus. E assim eu fiz. E aí, isso foi aproximadamente 2003 para 2004, né? E aí começou a mudar realmente a sua história. Porque você já conhecia Jesus, você já estava lendo a palavra, você já tinha sido batizado, né? Mas com essa atitude, com isso que aconteceu aí, a gente pode dizer que você teve sua primeira experiência mesmo com Deus, assim, dele ter te guardado, dele ter te protegido disso tudo, mesmo estando em meio a tanta tribulação, né? Ainda assim ele te guardou, porque além dele te amar, ele tem um plano para sua vida. Exatamente, né? Exatamente. Foi a primeira manifestação de Deus que eu pude experimentar o favor de Deus. Porque essa fúria do inimigo com a minha vida já é desde bebê. Bebê eu tive problemas sérios de saúde, bronquite. Com 13 anos, se eu não me engano, um acidente muito sério de trânsito, a qual só eu me machuquei seriamente também. Então já havia uma investida no inimigo, mas até então
Eu não tinha esse conhecimento. Olha só, gente, isso é para vocês terem noção do tamanho que é esse ministério, Sementes de Fé. Porque se desde tão novinho o inimigo já tentava contra a vida dele, isso quer dizer que muita gente vai ser abençoada através da sua vida, Carlos. Em nome de Jesus. Eu creio. E aí, o que mudou depois disso? Quando você teve essa primeira experiência real com Deus, o que mudou na sua vida? A partir daí, Carolina, eu tomei essa iniciativa de ter um compromisso com mais excelência com o Senhor. Eu já buscava, eu já tinha aquela sede, mas eu decidi ir mais profundo para ter uma maturidade necessária, buscar, né, esse envolvimento maior para mim não cair na mesma situação. E as portas começaram a se abrir, inclusive a porta do meu casamento. Olha só. Porque um ano depois de tudo isso, Deus me confortou com a minha esposa, a Patrícia, que eu vim a conhecer minha esposa. E eu até brinco, eu falo, né, às vezes nas palestras que eu faço também para casais, que a gente também trabalha nessa área, que Isaac foi consolado na morte da sua mãe através da Rebeca. Sim. Que no início do nosso relacionamento foi até um dos meios, assim, entre aspas, de brincadeira, quando me perguntaram como que eu estava emocionalmente e se eu estava num relacionamento. E eu disse, não, estou aguardando a minha Rebeca, não sabendo que ela também estava aguardando o seu Isaac. Isso, então, ainda que vocês nem se conhecessem ou nem sabia, você já falava isso, né? Que você estava aguardando a sua Rebeca. Sim. E a Patrícia, mesmo sem te conhecer, sem nada, já falava também que estava aguardando o Isaac dela. Também já estava lá no seu cantinho à espera de um varão, de um Isaac. E conta pra gente um pouquinho, Carlos, dessa história, porque pelo que você me contou, a Patrícia não é daqui, né? Sim, sim. A Patrícia, ela é do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu. E no ano de 2004, a gente teve um encontro missionário aqui na cidade, né? Que eles vieram para a igreja. Então, peraí. Então, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e você volta para contar pra gente como que foi, como você e a sua Rebeca se conheceram. É rapidinho.